A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: papel da ciência na Gênesis. Vamos ouvi-lo? Hoje, dizendo que a ciência, amealhada pelo homem no transcurso da sua marcha evolutiva, desde os primórdios dos tempos, quando o homem, espíritos simples e ignorantes, traçaram seus primeiros passos evolutivos. Eles procuravam sempre uma resposta para tudo aquilo que não conseguiam compreender. E a cada fato atribuíam uma origem que estava relacionados no seu entender com a forma divina. E a partir destes momentos primitivos sediados no passado, poderemos dizer que o politeísmo surgiu na Terra. E, naturalmente, como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, também a humanidade, elas deram a formação e a ordem do universo, aplicações em concordância com o seu estado de conhecimento, em épocas que perdem-se na noite dos tempos, e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivada de erros grosseiros, haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas ainda que esses meios fossem tão completo, não fossem, melhor dizendo, tão completo quanto são hoje, os homens não teriam sabido, se fosse a ciência evoluída conforme o grau de evolução hoje uma realidade, eles não saberiam utilizá-la. Aliás, tais meios não podiam ser senão o fruto do desenvolvimento da inteligência, que, conforme já configuramos em gravações anteriores, foi surgindo paulatinamente a partir do esforço individual do homem, porque na medida em que eles iam perdendo seus instintos primitivos, foi também acontecendo o desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem foi se adiantando no campo do conhecimento dessas leis, também foi penetrando os primeiros mistérios da criação, retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. É importante que reconheçamos, impotente se mostrou o homem para resolver o problema da criação até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia abrisse as portas do espaço infinito. Isto foi feito por Galileu Galilei, entidade espiritual desencarnada, que, valendo-se dos préstimos de Camilo e Flammarion, permitiu que da astrologia surgisse a astronomia e a visão a respeito do tempo em termos de eternidade e do espaço em termos de infinitude. É infinito.
E assim o homem, passo a passo, foi determinando com exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Surgiu também a física, pela qual foi evidenciando-se cada vez mais a perfeita harmonia existente no universo. A lei da gravitação. Houve um entendimento a respeito do calor, da luz e da eletricidade, calor que permitiu o conhecimento dos aspectos físicos da modalidade de vibração molecular a partir da qual surgia o calor. Foi necessário que surgisse a química para lhe mostrar as transformações da matéria, a mineralogia para mostrar os materiais que formam a superfície do globo. Através da geologia aconteceu passo a passo e ainda hoje descobertas são feitas que permitam o entendimento e a leitura das camadas terrestres, a formação gradual que aconteceu na constituição do nosso globo terrestre como planeta constituinte, componente do nosso sistema solar. Foi necessário que surgisse a botânica, a zoologia, a paleontologia, para que pudéssemos entender a dinâmica pela qual, no campo da botânica entendemos o surgimento das formas fotossintetizantes que, valendo-se dos recursos energéticos que a luz solar fornece, foi possível conseguirem estes vegetais surgidos por um processo de mutação, a síntese da matéria orgânica, a qual serviu como matéria nutriente para as outras formas vivas que iriam ter o seu processo evolutivo, pois que no início dos tempos, podemos dizer, a união do princípio vital com a matéria orgânica já constituída, surgiram as primeiras formas de vida heterotróficas, as quais precisaram valer-se num certo grau de evolução do mundo vegetal, seja a nível celular e seja em outras formas evolutivas de maior proporção, crescimento após tenha a vida vegetal saído dos mares e invadido a terra. A paleontologia nos ensina a entender o passado. A antropologia nos permite a aquisição e o uso de conhecimentos importantíssimos. É preciso que entendamos que coube a antropologia o início na filiação e sucessão dos seres organizados. A arqueologia pôde acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades remotas e que são encontradas através da arqueologia, através dos restos ainda preservados da vida que existiu outrora. Numa palavra, completando-se uma ciência à outra, todas as ciências contribuíram para que isso indispensável que era permitisse o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que o homem entrasse naqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, agora passando para o lado religioso, cuja razão esbarrava na impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair.
Daí a multiplicidade que hoje existe das crenças religiosas, as múltiplas interpretações a respeito das orientações que foram dadas pelos enviados do Pai, e referimos-nos aos profetas. Mas eram necessárias aquelas modalidades interpretativas para suprir as necessidades em termos de evolução da humanidade na Terra. A ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto, uma vez achado o fio condutor. As dificuldades vão passo a passo se aplanando. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu a gênese positiva, de certo modo experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Galileu Galilei, através da mediunidade de Camille Flammarion, forneceu as ideias a respeito do tempo eterno e do espaço infinito, do tempo que vem a ser a sucessão das coisas transitórias. Esta é uma das definições aceitas. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa. Então, nos dias atuais, embora ainda existam irmãos que acreditem na criação do mundo, ou melhor, do céu e da terra em 24 horas, como sendo o primeiro dia da criação, nós hoje sabemos, pelo caminho que a ciência propicia e pelas informações que a doutrina que consola também nos transmite, que não acontecem na natureza, em termos criativos, saltos. Não acontecem os milagres nos moldes como procuraram explicar no passado, mas, como disse, nada contra aqueles que têm essa modalidade interpretativa, pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, isto segundo as leis da natureza. E assim então aconteceu a demonstração, pelos fatos já amealhados pelo homem, que cada dia da criação, para procurarmos harmonizar esses dias, a modalidade e interpretação verdadeira, podemos dizer que cada dia de Deus corresponde a um período, o qual é muito longo. A natureza não dá saltos, e Deus não deu saltos na sua criatividade desta terra e do universo no qual nós vivemos, inclusive a pessoa de todos nós, almas simples e ignorantes, que vão passo a passo construindo o seu crescimento. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.